Ok, pessoal, voltamos. E lembrando aqui, gente, eu já falei com vocês do Cartão do Bem, não se esqueçam do Cartão do Bem. Eu quero mandar um abraço agora para o Luciano, lá para o Negócio Feito. O Luciano tem ali na rodoviária, tem um lance ali que ele trabalha com... O que você precisar, o Luciano tem. Tem rádio, tem televisão. Eu vou comprar lá, eu preciso passar lá para comprar um aparelho para tocar CD, para rodar CD. Porque não existe mais aparelho que tem CD. E eu tenho mais de 300 CDs em casa. Aliás, não estão na casa, estão na rádio. E eu quero levar aquilo para casa, né? Porque hoje no programa de rádio você não precisa mais usar CD. Você jogou a música lá, ela já está saindo, não importa de quando, já tem a música. E eu vou passar lá no Negócio Feito, ali na rodoviária, com o Luciano, para comprar um aparelho de CD. E o que, aliás, ele tem um lá que toca também disco. Pois é, toca aqueles bolachões. Também preciso. Então, o que você precisar aí dessas coisas, coisa da antiga, Negócio Feito, ele tem lá. Ele compra, ele vende, ele troca. O Luciano faz qualquer negócio, ali na rodoviária. Bom, minha gente, olha só. Eu tenho que falar antes, eu tenho que falar do bom preço da minha amiga Terezinha. Terezinha, Bazar Bom Preço, preço bom, ali em frente ao Tere Bazar. Em frente ao Tere Bazar, bom preço, preço bom. Todo mundo conhece os móveis da Terezinha, né? Aliás, os móveis dela são espetaculares, né? E a Terezinha também trabalha com lãs. Você que vai chegar o inverno aí, o pessoal tem que fazer colcha, tem que fazer roupa, tem que fazer casaco, lã. Tem uma quantidade muito grande de tecidos e lãs. Terezinha lá no Bazar Bom Preço. Bianca, boa tarde, Bibi. Boa tarde. Eu já me considero aqui... Tá legal o microfone dela? Tá legal. Tá, okay. Acertei dessa vez. Eu já me considero aqui imóvel seu, viu? Então, obrigada mais uma vez pelo convite, Hélia. É sempre um prazer estar aqui com você. O que, aliás, ela vai estar aqui segunda-feira também, né? Que dia importante para estar aqui, né? Comemorando o Dia Internacional das Mulheres. E hoje, um prazer imenso, né? Estar aqui com o meu amigo, Dr. Maurício Spinelli, meu amigo de longa data. Não sei se de longa data, mais ou menos, né, Maurício? Mas, assim, é um prazer enorme você estar aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui. Espero que a gente tenha um bom papo aqui. Estou aqui para esclarecer as questões que se fizerem necessárias. Não, e teremos com toda certeza. Mas eu tenho uma curiosidade. Já começaram a chegar perguntas aqui, ó. Nossa, já... Calma, pessoal, já vou chegar lá, tá? Já vou chegar lá com vocês. Eu tenho uma curiosidade, mas nada a ver, totalmente fora do programa. De onde vem o teu sobrenome, Spinelli? Spinelli é um sobrenome italiano, né? Sim. Minha descendência por parte de pai sim. É italiana. Eu nasci aqui no Brasil, mas com 1 ano de idade fomos morar na Itália. E a família Spinelli aqui em Teresópolis? Tem, mas não os conheço, infelizmente. Não os conheço. Aliás, são advogados, né? Fiquei sabendo. Assim fiquei sabendo, mas não os conheço. O doutor Spinelli, meu amigo, Spinelli eu acho que o Spinelli já está até aposentado, já não vejo o Spinelli há algum tempo. Agora com esse negócio de pandemia, né? Mas o Spinelli é um grande advogado, super conhecido aqui em Teresópolis, né? Já ouvi falar bastante do Dr. Spinelli, da família, mas ainda não tive o prazer de encontrá-los. Talvez sejam primos, né? Quem sabe? Provavelmente, né? A hora que quiser, porque é amigo nosso e até onde mora. Com muito prazer. Bom, a gente hoje vai falar aqui sobre um assunto que o Brasil inteiro está falando sobre isso, principalmente para quem lida com política, para quem gosta de política, que é a prisão do deputado lá de Petrópolis, Daniel Silveira. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero saber da Bianca e também do Maurício sobre esse momento que a gente está vivendo. Você vem do Rio de Janeiro, mas você conhece bastante Petrópolis. Frequento bastante, sim. Tá. Como é que está esse momento com a pandemia, Maurício? O que você está vendo aí? O que a gente percebe principalmente, levando principalmente em consideração que é o segundo momento que a gente está tendo de fechamento de comércio, de medidas que sejam mais restritivas. A gente vê que a população como um todo já não está mais tão tolerante a essas medidas, especialmente pelo fato que veem que o seu ganha-pão está sendo limitado, né? Então, eu acho que o que há de novidade em relação ao primeiro momento com esse é que, naquele primeiro momento, todos muito assustados, é uma doença grave que a gente deve, sim, tomar os cuidados necessários, mas me parece que, em alguma medida, o que está sendo feito para limitar o avanço dessa doença tem sido mais gravoso do que a doença em si. E dessa forma eu entendo que as pessoas, seja do Rio, de Petrópolis ou de Teresópolis, têm estado menos abertas a enfrentarem essas medidas que limitam, em tese, o avanço do coronavírus. É uma percepção minha
Tenho reparado isso especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro e também aqui em cima. Inclusive, há protestos que ainda não são tão grandes aqui no Rio, mas em outros estados a gente já tem visto movimentos importantes no sentido de se rebelarem contra medidas que muitas vezes não parecem ser tão inteligentes e tão pouco efetivas para a contenção do coronavírus. Mesma pergunta para você, Bianca, mas antes eu quero acrescentar, não sei se você me viu no início, quando eu falei o seguinte, que não adianta as pessoas ficarem reclamando que não tem vacina. Não tem vacina e a culpa não é de ninguém, porque a vacina ela é comprada fora do Brasil, ela é importada. E os países que fabricam a vacina não tem para todo mundo. Então tem que ser realmente assim aos poucos. Fala sobre isso. Você entende dessa maneira? Eu entendo que essa questão da vacina é, em primeiro lugar, uma doença muito nova. A vacina foi feita, teve pouco tempo de ser desenvolvida. A gente tem, por exemplo, no calendário, no programa obrigatório de vacinação, a vacina com menos tempo de desenvolvimento levou 4 anos de estudo. E essa foi feita a toque de caixa em função do problema ser internacional e ter acometido tantas pessoas. Dessa forma, entendo que há necessidade, sim, de haver um pouquinho mais de paciência, não só para a chegada dos insumos, como para o próprio desenvolvimento desse medicamento importante para conter o avanço do coronavírus. Certamente há uma expectativa muito grande, em especial do público mais idoso, das pessoas que estão mais vulneráveis a serem acometidas por essa doença. A gente precisa ter um pouquinho de paciência e de bom senso para fazer com que essas pessoas mais vulneráveis, ao enfrentarem o seu momento de serem vacinadas, que essas pessoas possam chegar com tranquilidade. A gente tem visto em outros estados, aqui no Rio de Janeiro também teve uma intercorrência ou outra, de desvios não só da própria vacina, como fura-fila, coisas essas que realmente são lamentáveis numa situação tão delicada como essa que a gente está passando. Bianca, eu quero te ouvir também, até porque você lida com muita gente, né? Esse momento nosso. A gente fala sempre, eu vou falar sempre genericamente, né, do Brasil como um todo, porque me parece que tem sido assim. Eu sou plenamente de acordo com o que o Maurício falou, principalmente porque falta um pouco de coerência nessa questão, né? O Brasil, num primeiro momento, todo mundo ficou muito amedrontado. Eu me lembro de dentro de casa, ouvindo as notícias, sendo impactada pelas notícias, sobretudo do Jornal Nacional, e eu pensava, gente, e agora, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai, enfim, se mobilizar com relação a isso? Fica todo mundo dentro de casa, o governo federal preparando os estados e os municípios para receberem os valores, para que fossem montados os hospitais de campanha, para que fossem montadas as estruturas, para que o Estado e o país como um todo desse vazão a essa doença nova que chegava. Isso posto, a gente já está há quase 1 ano e me parece que houve um retrocesso e a gente está falando como se fosse há 1 ano atrás e fomos pegos de surpresa, quando na realidade o fato não é esse. O fato é que a gente teve tempo para montar todas as estruturas que eram necessárias e hoje parece que a gente voltou ao início. E aí eu vejo que há uma dificuldade, e eu acho que, por certo, isso não justifica o fato da gente estar aglomerado, porque eu digo o seguinte, é claro que a gente precisa ter cuidados ainda, né? Deve ter cuidado, não deve aglomerar, se puder evitar, evita. No entanto, o povo não vê coerência, né, na tomada de decisões e parece que ele voltou há 1 ano atrás. Ele, de repente, se viu, mesmo com toda a mobilização que fez atrás, sem nenhuma estrutura, né? Sem nenhuma estrutura de saúde ou com pouca estrutura de saúde. Nesse meio tempo, ele viu hospitais de campanha no Brasil inteiro serem desmontadas. E aí, como é que faz, né? Agora eu é que vou ter que dar conta de ficar sem o meu trabalho, porque ficar dentro de casa não é o problema. O problema é a gente ficar, o pai de família ficar sem o trabalho, a criança ficar mais uma vez dentro de casa sem as suas aulas. Aqui em Teresópolis, Maurício, a gente teve na iminência de terem todas as aulas presenciais cortadas. Parece que foi só a escola pública, a escola particular fez um protesto e conseguiu, não sei se por conta disso, mas talvez também, a permanência das aulas presenciais. Então, significa dizer que falta um pouco de coerência no Brasil como um todo, das pessoas entenderem que há uma segunda onda e a gente está se comportando como se estivesse na primeira, sem nenhuma estrutura, né? E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, a informação quisera a gente estar para toda a população de maneira igual, quando na realidade isso não é um fato. A gente tem pessoas nas comunidades, a gente tem pessoas nos mais remotos lugares, isso nas cidades, no estado de maneira geral e no país, que não têm acesso à mesma informação, à mesma qualidade de informação que a gente tem. Dessa forma, o fique em casa já fica limitado a um número pequeno de pessoas, porque as outras pessoas, na verdade, sequer têm o tempo da informação, né?
Então, eu vejo que a gente precisa, é um momento talvez mais delicado que o primeiro, que a gente lida, além da falta da estrutura, a falta da informação e a falta, como você falou, e no português, claro, para você que está em casa concordar comigo e entender, a paciência de quem passou por todo esse momento e não teve estrutura nenhuma feita, né, adequada para ele. Lembrando aqui, a gente não está falando especificamente de Teresópolis, mas a gente está falando de um país inteiro que viu toda a estrutura sendo montada, desmontada por falta de uso. Hoje nós temos 24 pessoas internadas fora de Teresópolis, que nós não temos no hospital de campanha. Né? Então, assim, a gente fica percebendo o seguinte, né? Eu vejo muito nas redes sociais, e aí vai um alerta, gente, rede social não pode ser para atacar o outro. A gente não pode utilizar como uma arma para atacar o nosso conterrâneo. A gente precisa entender que as pessoas não têm a mesma compreensão e também não têm o mesmo entendimento, paciência que ela tinha há um ano atrás. E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe o seguinte, toda a culpa voltou a estar só no povo, né? A culpa, eu não digo a culpa, mas toda a responsabilidade. Quer dizer, a gente voltou para o povo a responsabilidade do fique em casa, do tenha paciência, do se controle, do não aglomere, só que a gente esqueceu de um fato muito importante. A gente ouvia isso há um ano atrás e esperava que todo o recurso que foi doado para o Brasil inteiro fosse feito alguma coisa para que nessa segunda onda, que não era uma... eu acho que não era uma surpresa para ninguém, a gente já imaginava lá atrás que teria uma segunda onda. Eu nem acho que seja uma segunda onda, porque a primeira ela não teve o descendente. Sim, ela permaneceu. Ela permaneceu e a gente agora começou a subir outra vez. Então não é uma segunda onda, então, talvez. Eu acho que realmente é isso, faltou um pouco de coerência, e nessa coerência, infelizmente, o povo sofreu de novo, porque é ele quem está perdendo seus parentes, perdendo, enfim. Né? Eu já tenho perguntas aqui para você. Que medo. Vamos lá. A Marisa Furtado, boa tarde, Hélio, o programa está excelente, obrigado. Algumas pessoas, eu não posso ler o Facebook todo, tá? Então a gente vai lendo algumas pessoas só. Eliane Porto da Silva, Bibi, eu adoro os programas que você está, muito animados, você fala pra caramba. Eu sei, Eliane, eu sei. Amanda Soares da Silva, Bibi, vi o seu programa com o vereador Leonardo, foi excelente. Você precisa sempre estar em debate com os vereadores. Eu vou embora, vou deixar ela aqui apresentando o programa, tá? Quer falar com elas? Muito obrigada, um beijo enorme para quem assiste a gente aí. Para mim é um prazer estar aqui com o Hélio. Ele que vai comandando a coisa ali, ele é um âncora excelente, por isso que eu agradeço a vocês e a ele principalmente. Guilherme Santana, Bianca, como você já estuda comunidades há muito tempo, está sempre falando disso, como você vê a situação do aumento de entorpecentes e os nossos jovens, e aí eu até acrescento, né? Principalmente, não tem principalmente, gente. O pessoal fala assim, Rosário, Pepe, é na cidade inteira. Bianca. Então, de uns tempos para cá eu tenho ficado muito preocupada, a gente vai acompanhando, né, as apreensões. Hoje eu sinto uma falta e eu queria colocar ela aqui. Eu sinto muita falta do Conselho de Segurança ativo na cidade. Maurício já foi secretário de Segurança Pública, eu acho que pode falar desse tema até com muito mais pertencimento que eu. Mas eu sinto muita falta, primeiro, para a gente entender esses números, né? A gente acompanhando a grosso modo, já que a gente não tem uma instituição oficial que dê para a gente os números, como na época do falecido Nadim, e aí, enfim, né, foi uma perda grande para a cidade inteira. Eu tenho notado um aumento muito exponencial desses entorpecentes. E aí a gente começa a perceber o seguinte, está faltando acolhimento desses jovens de comunidade, principalmente para que eles tenham uma outra saída, um outro escape. Eu não vejo, como eu disse aqui, né? Eu sou uma menina de um bairro simples da cidade e que a gente cresceu, minha família... Minha mãe até fica brava quando eu falo isso, né? Você sempre teve tudo, graças a Deus, mas uma menina de escola pública e que, obviamente, encontrou no estudo e no trabalho, porque eu trabalho desde os 14 anos, a única saída... enfim, a única saída para ter uma vida melhor, para a gente estar, graças a Deus, onde a gente está hoje. E eu fico me perguntando se esses jovens estão tendo acolhimento através do estudo e através do trabalho, principalmente, né? Se a gente está cuidando de um curso profissionalizante, se a gente está realmente acolhendo e, principalmente, acolhendo com um tipo de comunicação que seja ouvida e aceita por esses jovens. Né? A chamada é muito importante, a inserção nessas comunidades, e principalmente, Maurício, aqui em Teresópolis, a gente está com comunidades numa crescente muito grande. Eu não sei como é que está o Rio de Janeiro, já houve uma época que a gente trabalhou lá, mas aqui a gente já está há quase 10 anos falando de cidade de Teresópolis, e principalmente em comunidade, e é assustador o número, como as comunidades
tem aumentado. E com isso a gente começa a perceber o seguinte, o jovem está sem saída. A gente está com uma população carcerária muito grande, com tornozeleira. A gente não está pensando como é que esse jovem vai ser ressocializado, como é que ele vai ser aceito no mercado de trabalho, talvez com cotas, talvez como é que a gente vai pensar. Uma coisa é certa, né? Eu fiz um documentário na época da política que eu gosto de lembrar e uma pergunta me doeu o coração. Ela olhou para a tornozeleira, a gente foi entrevistar uma moça, ela olhou para a tornozeleira e falou assim, Bibi, eu preciso dar comida para os meus 4 filhos, o que você acha que eu vou ter que voltar a fazer? E a gente, quando ouve essa pergunta, não ter resposta é muito difícil. O Maurício, ele é ex-secretário de Segurança aqui no Rio de Janeiro. Eu vou entrar no mesmo assunto com ele, e já nós vamos falar sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Já a gente vai falar sobre isso. Eu também já tenho perguntas aqui para ele, dentro do mesmo tema, dentro do mesmo assunto, mas eu tenho que ir para o comercial. Então, lembrando a você o seguinte, lá no Alto, Pizzaria Mandacaru. Mandacaru, pertinho da feirinha, bem pertinho da feirinha. Você entrou à direita em direção ao Combari, você já achou Mandacaru. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de Mandacaru, hein, gente? De 17 até às 23 horas. Mandacaru. E agora, com o que aconteceu agora que tem que fechar mais cedo, né? Você vê que os restaurantes não vale o CPF para os restaurantes, você também pode pedir pelo delivery Mandacaru. A gente volta já.